Começo da boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Tal como está escrito na profecia de Isaías: Vê, eu envio à frente meu mensageiro para que te prepare o caminho. Uma voz grita no deserto: Preparai o caminho para o Senhor, aplainai suas veredas. Apareceu João no deserto, batizando e pregando um batismo de penitência para o perdão dos pecados. Toda a população da Judéia e de Jerusalém acorria para que se batizasse no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia um traje de pele de camelo, cingia-se com um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava assim: Depois de mim vem alguém com mais autoridade do que eu. Eu não tenho o direito de agachar-me para soltar-lhe a correia das sandálias. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Por este tempo foi Jesus de Nazaré da Galileia e se fez batizar por João no Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu aberto e o Espírito descendo sobre ele como uma pomba. Ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho querido, o meu predileto. Imediatamente o Espírito o levou ao deserto, onde passou 40 dias, posto à prova por Satanás. Vivia com as feras e os anjos o serviam. Quando prenderam João, Jesus se dirigiu a Galiléia para proclamar a boa notícia de Deus. Dizia: Cumpriu-se o prazo e está próximo o reinado de Deus. Arrependei-vos e crede na boa notícia. Caminhando junto ao lago da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Vinde comigo e vos farei pescador de homens. Imediatamente, deixando as redes, o seguiram. Um pouco adiante viu Tiago, de Zebedeu e seu irmão João, que consertavam as redes na barca. Chamou-os. Eles, deixando seu pai Zebedeu na barca com os diaristas, foram com ele. Seguiram em Cafarnaum, e no sábado seguinte entrou na sinagoga para ensinar. O povo se assombrava com seu ensinamento, pois os ensinava com autoridade, não como os letrados. Nessa sinagoga havia um homem possuído por um espírito imundo que gritou: O que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o consagrado por Deus. Jesus o repreendeu: Cala-te e sai dele. O espírito imundo o sacudiu, deu um forte grito e saiu dele. Todos se encheram de estupor e se perguntavam: O que significa isso? É um ensinamento novo com autoridade, dá ordens inclusive aos espíritos imundos, e lhes obedecem. Sua fama espalhou-se rapidamente por todas as partes, em toda a região da Galileia. Depois saiu da sinagoga e, com Tiago e João, dirigiu-se à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e pediram por ela. Ele se aproximou, tomou-a pela mão e a levantou. A febre passou e ela se pôs a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se pôs, levavam-lhe toda espécie de enfermos endemoniados. Toda a população se aglomerava junto à porta. Ele curou muitos enfermos de várias doenças, expulsou muitos demônios e não lhes permitia falar, pois o conheciam. Bem de madrugada levantou-se, saiu e se dirigiu a um lugar despovoado, e aí esteve orando. Jesus e seus companheiros saíram atrás dele, e quando o alcançaram lhe disseram: Todos te procuram. Respondeu-lhes: Vamos às aldeias vizinhas para pregar também aí, pois vim para isso. E foi pregando e expulsando demônios em todas as sinagogas e toda a Galileia. Aproxima-se um leproso e, ajoelhando-se, suplica-lhe: Se queres, podes curar-me. Ele se compadeceu, estendeu a mão,
tocou nele e lhe disse: Quero, fica curado. Imediatamente a lepra desapareceu e ficou curado. Depois o admoestou e o despediu, recomendando-lhe: Não o digas a ninguém. Vai apresentar-te ao sacerdote e, para que lhe conste, leva a oferta estabelecida por Moisés pela tua cura. Porém, ele saiu e se pôs a anunciá-lo e a divulgar o fato, de modo que Jesus não podia apresentar-se em público em nenhuma cidade, mas ficava fora no despovoado, e de todos os lugares acorriam a ele. Depois de alguns dias voltou a Cafarnaum e correu a notícia de que estava em casa. Reuniram-se tantos que não havia espaço junto à porta. Ele lhes expunha a mensagem. Chegaram alguns levando um paralítico carregado por 4. E como não conseguissem aproximá-lo por causa da multidão, ergueram o teto sobre o lugar onde estava Jesus. Abriram um buraco e desceram o leito em que jazia o paralítico. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Filho, teus pecados são perdoados. Estavam aí sentados alguns letrados que refletiam em seu íntimo. Como pode falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, adivinhando o que pensavam, disse-lhes: Por que pensais isso? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico que os pecados estão perdoados, ou dizer-lhe que carregue o leito e comece a andar? Pois bem, para que saibais que esse homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, diz ao paralítico: Falo contigo, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Levantou-se imediatamente, tomou o leito e saiu diante de todos, de modo que todos se assombraram e glorificavam a Deus. Nunca vimos coisa semelhante. Saiu novamente à margem do lago. Todo o povo corria a ele e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi de Alfeu sentado junto à mesa de imposto e lhe disse: Segue-me. Levantou-se e o seguiu. Era convidado na casa dele e muitos coletores e pecadores estavam à mesa com Jesus e seus discípulos, pois muitos eram seus seguidores. Os letrados do partido farisaico, vendo comer com pecadores e coletores, disseram aos discípulos: Por que come com coletores e pecadores? Jesus os ouviu e respondeu: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes sim. Não vim chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam de jejum. Vão e lhe dizem: Por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem os companheiros do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto tem o noivo com eles, não podem jejuar. Chegará um dia em que lhes arrebatarão o noivo, e neste dia jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, pois o acrescentado repuxa a roupa e faz um rasgo pior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho arrebenta os odres e se perdem odres e vinho. Para vinho novo, odres novos. Um sábado atravessava plantações e os discípulos pelo caminho puseram-se a arrancar espigas. Os fariseus lhe disseram: Vê o que fazem no sábado, é proibido. Respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi quando passava necessidade e estavam famintos ele e seus companheiros? Entrou na casa de Deus, sendo sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães apresentados que somente os sacerdotes podem comer, e repartiu com seus companheiros, e acrescentou: O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, de sorte que este homem é senhor também do sábado.
Entrou outra vez na sinagoga, onde havia um homem com a mão atrofiada. Vigiavam-no para ver se o curava no sábado, com intenção de acusá-lo. Diz ao homem de mão atrofiada: põe-te no centro. E pergunta a eles: o que é permitido no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Eles calavam. Repassando sobre eles para um olhar de indignação, embora dolorido por sua obstinação, diz ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou restabelecida. Os fariseus saíram imediatamente e deliberaram com os herodianos como acabar com ele. Jesus se retirou com seus discípulos para junto do lago. Seguia-o uma multidão da Galiléia, da Judéia, Jerusalém e Idumeia, Transjordânia e do território de Tiro e Sidônia. Uma multidão, ao ouvir o que fazia, acorria a ele. Disse aos discípulos que tivessem de prontidão uma barca, para que a multidão não o apertasse, pois visto que curava muitos, os que sofriam enfermidades lançavam-se sobre ele para tocá-lo. Os espíritos imundos, ao vê-lo, lançavam-se sobre ele, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele os repreendia severamente para que não o descobrissem. Subiu a montanha, foi chamando os que quis e foram com ele. Nomeou 12 a quem chamou apóstolos, para que convivessem com ele e para enviá-los a pregar, com poder para expulsar demônios. Nomeou, pois, os 12. A Simão chamou Pedro, a Tiago de Zebedeu e a seu irmão João chamou Boanerges, que significa trovejantes, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o entregou. Entrou em casa e se reuniu tanta multidão que não podiam sequer comer. Seus familiares, quando o souberam, saíram para dominá-lo, pois diziam que estava fora de si. Os letrados que haviam descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu dentro de si e expulsa os demônios pelo chefe dos demônios. Ele os exortava com comparações. Como pode Satanás expulsar Satanás? Um reino dividido internamente não pode subsistir. Uma casa dividida internamente não pode manter-se. Se Satanás se levanta contra si e se divide, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar seus bens, se primeiro não o amarra. Depois poderá saquear a casa. Eu vos asseguro que os homens serão perdoados todos os pecados e blasfêmias que pronunciarem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, é réu de um delito perdurável. É porque diziam que tinha dentro de si um espírito impuro. Sua mãe e seus irmãos foram, se detiveram fora e enviaram um recado chamando. As pessoas estavam sentadas em torno dele e lhe diziam: Vê, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão fora e te procuram. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando os que estavam sentados em círculo ao redor deles, diz: Vede minha mãe e meus irmãos, pois quem cumpre a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Em outra ocasião, começou a ensinar junto ao lago. Reuniu-se junto a ele tal multidão que teve de subir numa barca que estava na água. Sentou-se ao passo que a multidão estava na terra junto ao lago. Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e lhes dizia, instruindo-os: Atenção, um semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram junto ao caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outras caíram em terreno pedregoso com pouca terra. Faltando-lhes profundidade, brotaram logo. Mas ao sair o sol se abrasaram
e como não tinham raízes, secaram. Outras caíram entre espinheiros, e os espinheiros cresceram e as sufocaram, e não deram fruto. Outras caíram na terra fértil e deram fruto. Brotaram, cresceram e produziram umas 30, outras 60, outras 100. E acrescentou: quem tiver ouvidos, escute. Quando ficou sozinho, os acompanhantes com os 12 lhe perguntaram sobre as parábolas. Ele lhes dizia: a vós é comunicado o segredo do reinado de Deus. Aos de fora, tudo é proposto em parábolas, de modo que por mais que olhem não vejam, por mais que ouçam não entendam, não aconteça que se convertam e sejam perdoados. E acrescentou-lhes: se não entendeis essa parábola, como entendereis as restantes? Aquele que semeia, semeia a palavra. Uns são os que estão junto ao caminho, onde se semeia a palavra. Enquanto escutam, chega Satanás e leva a palavra semeada. Outros são como o que foi semeado em terreno pedregoso. Quando escutam a palavra, acolhem-na com alegria, mas não têm raízes, são inconstantes. Acontece uma tribulação ou perseguição pela palavra, imediatamente sucumbem. Outros são semeados entre espinheiros, escutam a palavra, mas as preocupações mundanas, as seduções das riquezas e o afã por tudo mais os penetram, os sufocam e os deixam sem fruto. Os outros são semeados em terra fértil, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto de 30 ou 60 ou 100. Dizia-lhes: acende-se uma lamparina para colocá-la debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? Não se põe no candeeiro? Não há nada oculto que não se descubra, nada encoberto que não se divulgue. Quem tiver ouvidos, escute. Dizia-lhes também: cuidado com o que ouvis. A medida com que medirdes, usarão convosco e com acréscimos. A quem tem será dado, a quem não tem lhe será tirado o que tem. Dizia-lhes: o reinado de Deus é como o homem que semeou um campo. De noite se deita, de dia se levanta, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro o caule, depois a espiga cheia de grãos. E quando o trigo está maduro, passa a foice, pois chegou a ceifa. Dizia também: com que compararemos o reinado de Deus? Com que parábola o explicaremos? Com uma semente de mostarda, quando é semeada na terra, é a menor das sementes. Depois de semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e lança ramos tão grandes que as aves podem se aninhar em sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a mensagem, adaptando-as à sua capacidade. Sem parábolas não lhes explicava nada, mas em particular explicava tudo à multidão. No entardecer desse dia lhes disse: passemos à outra margem. Despedindo a multidão, o recolheram tal como estava na barca. Outras barcas o acompanhavam. Levantou-se um vento de furacão, as ondas se arremessavam contra a barca que estava a ponto de afundar. Ele dormia na popa sobre um travesseiro. Despertam-no e lhe dizem: mestre, não te importas que naufraguemos? Levantou-se, ameaçou ao vento e ordenou ao mar: cala-te, emudeça. O vento cessou e sobreveio uma calma perfeita, e lhes disse: por que sois tão covardes? Ainda não tendes fé? Cheios de medo, diziam entre si: quem é este que até o vento e o lago obedecem? Passaram à outra margem do lago, no território dos Gerazenos. Ao desembarcar, um homem possuído por um espírito imundo
Saiu-lhe ao encontro do meio dos sepulcros. Habitava nos sepulcros. Nem com cadeias alguém podia dominá-lo, pois muitas vezes o dominavam com correntes e grilhões, e ele fazia soltar as correntes e rompia os grilhões, e ninguém podia com ele. Passava as noites e os dias nos sepulcros ou pelos montes, dando gritos e golpeando-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, pôs-se a correr, prostrou-se diante dele e, dando um grande grito, disse: Que tens comigo, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus que não me atormentes. Pois lhe dizia: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: Como te chamas? Ele respondeu: Chamo-me Legião, porque somos muitos. Ele suplicava com insistência que não o expulsasse da região. Havia ali na ladeira uma grande manada de porcos fuçando. Suplicava-lhe: Envia-nos aos porcos para que entremos neles. Ele o permitiu. Então os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de uns 2000 lançou-se ao lago por um precipício e se afogaram na água. Os pastores fugiram e o contaram na cidade e nos campos, e foram ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o endemoniado que tivera dentro de si uma legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e se assustaram. Os que haviam presenciado explicavam-lhes o que acontecera ao endemoniado e aos porcos, e começaram a suplicar-lhe que partisse de seu território. Quando embarcava, o endemoniado suplicava que lhe permitisse acompanhá-lo. Não o permitiu, mas lhe disse: Vai para a tua casa e aos teus, e conta-lhes tudo o que o Senhor por sua misericórdia fez contigo. Ele foi e pôs-se a pregoar pela Decápole o que o Senhor havia feito por ele, e todos se maravilhavam. Jesus atravessou novamente de barca para outra margem, e reuniu-se a ele grande multidão. Estando junto ao lago, chega um chefe de sinagoga chamado Jairo, e ao vê-lo se lança a seus pés, e lhe suplica insistentemente: Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que se cure e conserve a vida. Foi com ele. Seguia-o grande multidão que o apertava. Havia uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragias. Sofrera muito nas mãos de médicos, tinha gastado tudo sem melhorar, pelo contrário, só piorando. Ouvindo falar de Jesus, misturou-se com a multidão e por trás tocou-lhe o manto, pois pensava: basta tocar seu manto e ficarei curada. No mesmo instante a hemorragia estancou e sentiu no corpo que estava curada da doença. Jesus, consciente de que uma força tinha saído dele, voltou-se entre as pessoas e perguntou: Quem tocou no meu manto? Os discípulos lhe diziam: Vês que a multidão te comprime e perguntas quem tocou em ti? Ele olhava ao redor para descobrir aquela que o havia feito. A mulher, assustada e tremendo, pois sabia o que lhe havia acontecido, aproximou-se e prostrou-se diante dele e lhe confessou toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica curada de tua doença. Ainda estava falando quando chegaram os enviados do chefe da sinagoga para dizer-lhe: Tua filha morreu, não importunes o mestre. Jesus, ouvindo o que falavam, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, basta que tenhas fé. Não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e seu irmão João. Chegaram à casa do chefe da sinagoga. Viu o alvoroço e os que choravam e gritavam sem parar.
entra e lhes diz: para que esse alvoroço e esses prantos? A menina não está morta, mas adormecida. Riram-se dele, mas ele, expulsando todos, pegou o pai e a mãe e seus companheiros e entrou onde estava a menina. Pegando a menina pela mão, diz-lhe: Talitha cum, que significa: menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a caminhar. Tinha 12 anos. Ficaram fora de si pelo assombro. Recomendou-lhes encarecidamente que ninguém o soubesse e ordenou que lhe dessem de comer. Saindo daí, dirigiu-se à sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Num sábado, pôs-se a ensinar na sinagoga. A multidão que o escutava comentava assombrada: de onde ele tira tudo isso? Que tipo de saber lhe foi dado para que realize tais milagres com suas mãos? Esse não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e José, Judas e Simão? Suas irmãs não vivem aqui entre nós? E sentiam isso como um obstáculo. Jesus lhes dizia: um profeta é desprezado só em sua pátria, entre seus parentes em sua casa, e não podia fazer aí nenhum milagre, exceto uns poucos enfermos, a quem pôs as mãos e curou. E estranhou a incredulidade deles. Depois percorria as aldeias da redondeza ensinando. Chamou os 12 e os foi enviando 2 a 2, conferindo-lhes poder sobre os espíritos imundos. Recomendou-lhes que levassem somente um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto, que calçassem sandálias, mas que não levassem 2 túnicas. Dizia-lhes: quando entrardes numa casa, ficai aí até partir. Se um lugar não vos recebe, nem escuta, saí de lá e sacudi o pó dos pés, para que lhes conste. Foram-se e pregaram para que se arrependessem, expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. O rei Herodes ficou sabendo, porque a fama de Jesus se difundia, e pensava que João Batista houvesse ressuscitado da morte, e por isso atuava nele o poder milagroso. Outros, porém, diziam que era Elias, e outros que era um profeta, como os clássicos. Herodes ouviu e disse: João, a quem fiz degolar, ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e o mantinha encarcerado por instigação de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe, com a qual casara. João dizia a Herodes que não era lícito ter a mulher do próprio irmão. Herodíades tinha rancor dele e queria matá-lo, mas não conseguia, porque Herodes respeitava João, sabendo que era homem honrado e santo. Protegia-o, fazia muitas coisas aconselhado por ele e o ouvia com prazer. A oportunidade chegou quando, no seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete a seus magnatas, seus comandantes e às grandes personalidades da Galiléia. A filha de Herodíades entrou, dançou e agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou: ainda que me peças a metade do meu reino, eu te darei. Ela saiu e perguntou à sua mãe: o que lhe peço? Respondeu-lhe: a cabeça de João Batista. Entrou logo, aproximou-se do rei e lhe pediu: quero que me des imediatamente numa bandeja a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis decepcioná-la, e mandou imediatamente um guarda com ordens de trazer a cabeça. Este foi, degolou na prisão, levou numa bandeja a cabeça
e a entregou à jovem. Ela entregou a sua mãe. Seus discípulos, ao tomar conhecimento, foram recolher o cadáver e o depuseram no sepulcro. Os apóstolos se reuniram com Jesus e lhe contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes diz: Vinde vós sozinhos a um lugar despovoado para descansar um pouco, pois os que iam e vinham eram tantos que não tinham tempo nem para comer. E assim foram sozinhos de barca a um lugar despovoado. Mas muitos o viram partir e se deram conta. De todos os povoados foram correndo a pé até lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu uma grande multidão e sentiu pena, porque eram como ovelhas sem pastor, e se pôs a ensinar-lhes muitas coisas. Como se tornasse tarde, os discípulos foram dizer-lhe: O lugar é despovoado e a hora avançada. Despede-os para que vão aos campos e às aldeias dos arredores para comprar o que comer. Ele lhes respondeu: Dai-lhes vós de comer. Replicaram: Devemos ir comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Respondeu-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. Averiguaram e lhe disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou que os fizessem sentar em grupos sobre a grama verde. Sentaram-se em grupos de 100 e de 50. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, deu graças e partiu os pães, e os foi dando aos discípulos para que os servissem, e repartiu os peixes entre todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram as sobras dos 5 pães e dos peixes e encheram 12 cestos. Os que comeram eram 5.000 homens. Em seguida, obrigou seus discípulos a embarcar e ir adiante à outra margem, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Depois de despedir-se, subiu ao monte para orar. Anoitecia e a barca estava no meio do lago, e ele sozinho na costa. Vendo-os cansados de remar, porque tinha vento contrário, pela 4ª vigília da noite aproximou-se deles, caminhando sobre a água, tentando ultrapassá-los. Ao vê-lo caminhar sobre o lago, creram que fosse um fantasma e deram um grito, pois todos o viram e se espantaram. Ele, porém, imediatamente lhes falou e disse: Ânimo, sou eu, não temais. Subiu a barca com eles e o vento cessou. Eles não cabiam em si de espanto, pois não haviam entendido nada a respeito dos pães, pois tinham a mente obcecada. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré e atracaram. Quando desembarcaram, o reconheceram. Percorrendo toda a região, foram levando a ele em macas todos os doentes, onde ouviam que se encontrasse. Em qualquer aldeia ou cidade ou campo aonde ia, colocavam os enfermos na praça e lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos a orla do manto, e os que o tocavam ficavam curados. Reuniram-se junto a ele os fariseus e alguns letrados vindos de Jerusalém. Viram que alguns de seus discípulos tomavam alimento com mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Sabe-se que os fariseus e os judeus em geral não comem sem antes lavar as mãos, esfregando-as, seguindo a tradição dos anciãos. Quando voltam do mercado, não comem sem antes lavar-se, e observam muitas outras regras tradicionais, lavagem de taças, jarras e panelas, de modo que os fariseus e letrados lhe perguntaram: por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem com mãos impuras? Respondeu-lhes:
Quão bem profetizou Isaías sobre vossa hipocrisia quando escreveu: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O culto que me prestam é inútil, pois a doutrina que ensinam são preceitos humanos. Descuidais o mandato de Deus e mantendes a tradição dos homens. E acrescentou: Quanto desprezais o mandamento de Deus para observar vossa tradição. Pois Moisés disse: Sustenta teu pai e tua mãe, e também: Quem abandona seu pai ou sua mãe é réu de morte. Vós, ao contrário, dizeis: Se alguém declara a seu pai ou sua mãe que o socorro que lhe devia é corbã, isto é, oferenda sagrada, não lhe deixais que faça nada por seu pai ou sua mãe, e assim invalidais o preceito de Deus em nome de vossa tradição. E como estas fazeis muitas outras coisas. Chamando de novo a multidão, dizia-lhes: Escutai todos e compreendei. Não há nada fora do homem que ao entrar nele possa contaminá-lo. O que sai do homem é que contamina o homem. Quando se afastou da multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram o sentido da comparação, e ele lhes diz: Também vós continuais sem entender? Não compreendeis que o que entra no homem vindo de fora não pode contaminá-lo, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e depois é expulso na latrina? Com isso declarava puro todos os alimentos, e acrescentava: O que sai do homem é o que contamina o homem. De dentro do coração do homem saem os maus pensamentos, fornicação, roubos, assassinatos, adultérios, cobiça, malícia, fraude, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, desatino. Todas essas maldades saem de dentro e contaminam o homem. Saindo daí, dirigiu-se ao território de Tiro, entrou numa casa com a intenção de passar despercebido, porém não conseguiu ocultar-se. Uma mulher que tinha sua filha possuída por um espírito imundo, inteirou-se de sua chegada, acorreu e se prostrou aos seus pés. A mulher era pagã, natural da Fenícia Síria. Pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Respondeu-lhe: Deixa que se saciem primeiro os filhos. Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela replicou: Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Disse-lhes: Por causa do que disseste, vai, que o demônio saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a filha deitada na cama. O demônio havia saído. Depois saiu do território de Tiro, passou por Sidônia e se dirigiu ao lago da Galileia, atravessando os montes da Decápole. Levaram-lhe o homem surdo e gago e lhe suplicavam que impusesse a mão. Tomou-o, afastou-o da multidão e sozinho, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Depois tocou-lhe a língua com saliva, levantou os olhos ao céu, gemeu e lhe disse: Éfatá, que significa abre-te. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos, soltou-se-lhe o impedimento da língua e falava normalmente. Mandou-lhes que não contassem a ninguém, mas quanto mais o mandava, mais o anunciavam. Estavam estupefatos e comentavam: Fez tudo bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Nessa ocasião, reuniu-se outra vez muita gente e não tinham o que comer. Chama os discípulos e lhes diz: Tenho compaixão dessa multidão, pois faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se os despeço em jejum para casa, desfalecerão no caminho, e alguns vieram de longe. Os discípulos lhe responderam: Aqui no despovoado, onde alguém encontrará pão para alimentá-los? Pergunta-lhes:
Quantos pães tendes? Responderam: 7. Ordenou à multidão que se sentasse no chão. Tomou os 7 pães, deu graças, partiu-os e os deu aos discípulos para que os servissem. E serviram a multidão. Tinham também uns poucos peixes. Deu graças e mandou que os servissem. Comeram até ficar satisfeitos e recolheram as sobras em 7 cestos. Eram uns 4.000. Despediu-os e em seguida embarcou com os discípulos e se dirigiu ao território de Dalmanuta. Os fariseus saíram e se puseram a discutir com ele, pedindo para tentá-lo um sinal do céu. Suspirou profundamente e disse: Para que essa geração pede um sinal? Eu vos asseguro que não será dado um sinal para esta geração. Deixando-os, embarcou de novo e passou para outra margem. Tinham-se esquecido de prover-se de pão e levavam na barca só um pão. Ele lhes dava instruções. Atenção, abstende-vos do fermento dos fariseus e do de Herodes. Discutiam entre si porque não tinham pão. Percebendo, Jesus lhes diz: Por que discutis que é por não terdes pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Tendes a mente embotada? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Quando repartiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras recolhestes? Responderam: 12. E quando reparti os 7 entre 4.000, quantos cestos de sobra recolhestes? Responderam: 7. Disse-lhes: Ainda não compreendeis? Quando chegaram a Betsaida, levaram-lhe um cego e pediram-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, tirou-o da aldeia, ungiu-lhe com saliva os olhos, impôs-lhes as mãos e lhe perguntou: Vês algo? Ele foi recobrando a visão e disse: Vejo homens. Vejo-os como árvores, mas caminhando. Novamente impôs-lhes a mão nos olhos, olhou atentamente, ficou curado e distinguia tudo perfeitamente. Jesus o enviou para casa e lhe disse: Não entres na aldeia. Jesus empreendeu viagem com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntava aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Ele lhes perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Então os admoestou para que a ninguém falassem disso. E começou a explicar-lhes que este homem devia padecer muito, ser reprovado pelos senadores, sumos sacerdotes e letrados, sofrer a morte e depois de 3 dias ressuscitar. Falava-lhes com franqueza. Pedro levou à parte e se pôs a intimidá-lo. Mas ele se voltou e, vendo os discípulos, diz a Pedro: Retira-te, Satanás. Pensas de modo humano, não segundo Deus. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: Quem quiser seguir-me, negue a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Quem se empenha em salvar a vida perderá. Quem perder a vida por mim e pela boa notícia a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro às custas da própria vida? Que preço pagará o homem por sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier com a glória de seu Pai e acompanhado de seus santos anjos. E lhes acrescentou: Eu vos asseguro que estão aqui presentes alguns que não sofrerão a morte antes de ver chegar o reinado de Deus com poder.
6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os levou a uma elevada montanha. Na presença deles transfigurou-se. Suas vestes se tornaram de uma brancura resplandecente, como nenhum tintureiro deste mundo consegue alvejar. Apareceu-lhes Moisés e Elias falando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como se está bem aqui? Vamos armar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam cheios de medo. Veio uma nuvem e lhes fez sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho querido, escutai-o. De repente olharam ao redor e viram Jesus sozinho com eles. Enquanto desciam da montanha, recomendou-lhes que não contassem a ninguém o que haviam visto, a não ser quando esse homem ressuscitasse da morte. Eles observaram essa recomendação e discutiam o que significava ressuscitar da morte. E lhe perguntavam: Por que os letrados dizem que primeiro deve vir Elias? Respondeu-lhes: Elias virá primeiro e restaurará tudo. Mas porque está escrito que este homem há de padecer muito e ser desprezado? Pois eu vos digo que Elias já veio e o trataram arbitrariamente, como estava escrito a respeito dele. Quando voltaram aonde estavam os discípulos, viram grande multidão e alguns letrados discutindo com eles. Quando a multidão o viu, ficaram estupefatos e correram para saudá-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que estáis discutindo? Alguém da multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho possuído por um espírito que o deixa mudo. Cada vez que o ataca, ele o atira ao chão. Ele solta espuma, arranja os dentes e fica rijo. Disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas não o conseguiram. Ele lhes respondeu: Que geração incrédula! Até quando terei de estar convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-o a mim. Levaram-no, e quando o espírito o viu, sacudiu o rapaz, caiu por terra e se revolvia espumando. Perguntou ao pai: Quanto tempo faz que lhe acontece isso? Respondeu: Desde criança, e muitas vezes o atirava na água ou no fogo para acabar com ele. Mas se podes alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus lhe respondeu: Se posso, tudo é possível para quem crê. Imediatamente o pai do menino gritou: Creio, socorre minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão se aglomerava em torno deles, intimou o espírito imundo: Espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai dele e não voltes a entrar nele. Dando um grito e sacudindo-o, saiu. O menino ficou como um cadáver, de modo que muitos diziam que estava morto. Porém, Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e o menino se pôs de pé. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Respondeu: Essa espécie só sai à força de oração. Daí foram percorrendo a Galileia, e ele não queria que ninguém o soubesse. Aos discípulos explicava: Este homem vai ser entregue em mãos de homens que o matarão. Depois de morto, ao fim de 3 dias ressuscitará. Eles, embora não entendessem o assunto, não se atreviam a fazer-lhe perguntas. Chegaram a Cafarnaum e já em casa lhe perguntava: Sobre o que discutis no caminho? Ficaram calados, pois no caminho iam discutindo sobre quem era o maior. Ele sentou, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém deseja ser o primeiro, seja o último e servidor de todos. Depois chamou uma criança, colocou-a no meio deles, acariciou-a e lhes disse:
Quem acolher uma dessas crianças em atenção a mim acolhe. Quem acolhe a mim, não é a mim que acolhe, mas sim aquele que me enviou. João lhe disse: Mestre, vimos alguém que expulsava demônios em teu nome, e o impedimos, pois não anda conosco. Jesus respondeu: Não o impeçais. Alguém que faça um milagre em meu nome não pode em seguida falar mal de mim. Quem não está contra nós está a nosso favor. Quem vos der de beber um copo de água, por serdes cristãos, eu vos asseguro que não perderá sua recompensa. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem, seria melhor que lhe pusessem uma pedra de moinho ao pescoço e o atirassem ao mar. Se tua mão te faz cair, corta. É melhor entrar na vida com uma só mão do que com as duas ir parar no forno, no fogo inextinguível. Se teu pé te faz cair, corta-o. É melhor entrar coxo na vida do que com os 2 pés ser lançado no forno. Se teu olho te faz cair, arranca-o. É melhor para ti entrar zarolho no reino de Deus do que com os 2 olhos ser lançado no forno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Todos serão temperados no fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insonso, com que o temperarão? Tende sal e vivei em paz com os outros. Daí se dirigiu ao território da Judéia do outro lado do Jordão. Novamente o povo acorreu a ele e, segundo o seu costume, os ensinava. Aproximaram-se alguns fariseus e, para pô-lo à prova, lhe perguntaram: Pode um homem repudiar sua mulher? Respondeu-lhes: Que vos mandou Moisés? Responderam: Moisés permitiu escrever a ata de divórcio e repudiá-la. Jesus lhes disse: Por que sois obstinados? Moisés escreveu semelhante preceito, mas o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, e por isso um homem abandona seu pai e sua mãe, une-se à sua mulher, e os 2 se tornam uma carne, de modo que já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, o homem não separe. Entrando em casa, perguntaram-lhe de novo os discípulos sobre o assunto. Ele lhes diz: Quem repudia sua mulher e casa com outra comete adultério contra a primeira. Se ela se divorcia do marido e casa com outro, comete adultério. Traziam-lhe crianças para que as tocasse, e os discípulos as repreendiam. Ao ver isso, Jesus indignou-se e disse: Deixai que as crianças se aproximem de mim, não a impensais, porque o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu vos asseguro que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Acariciava-as e as abençoava, pondo as mãos sobre elas. Quando se pôs a caminho, chegou alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Conheces os mandamentos: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não perjurarás, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Ele lhe respondeu: Mestre, tudo isso eu cumpri desde a adolescência. Jesus o olhou com carinho e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem comigo. A essas palavras o outro franziu a testa e partiu triste, pois era muito rico. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus.
Os discípulos se assombraram com aquilo que dizia, mas Jesus insistiu: como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil para um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que para um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram espantados e comentavam entre si: então, quem pode salvar-se? Jesus ficou olhando para eles e lhes disse: para os homens é impossível, não para Deus. Tudo é possível para Deus. Pedro então lhe disse: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que deixar casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e por causa da boa notícia, há de receber nesta vida 100 vezes mais, em casa, irmãos, irmãs e mães e filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Mas muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos primeiros. Caminhavam, subindo para Jerusalém. Jesus se adiantou e eles se surpreendiam. Os que seguiam iam com medo. Ele reuniu outra vez os 12 e se pôs a anunciar-lhes o que lhe iria acontecer. Vede, estamos subindo para Jerusalém. Este homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos letrados. O condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, que caçoarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, e o fim de 3 dias ressuscitará. Aproximaram-se dele os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e lhe disseram: Mestre, queremos que nos concedas o que te pedirmos. Perguntou-lhes: o que quereis que vos faça? Responderam: concede-nos sentar-nos em tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus replicou: não sabeis o que pedis. Sois capazes de beber a taça que eu vou beber, ou batizar-vos com o batismo que vou receber? Responderam: podemos. Porém Jesus lhes disse: bebereis a taça que eu vou beber, e recebereis o batismo que vou receber. Mas sentar-vos à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para quem está reservado. Quando os outros ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Mas Jesus os chamou e lhes disse: sabeis que entre os pagãos, os que são tidos como chefes submetem os súditos, e os poderosos impõem sua autoridade. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem quiser entre vós ser grande, que se faça vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro, que se faça vosso escravo. Pois este homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por todos. Chegaram a Jericó, e quando saía de Jericó com seus discípulos e uma multidão considerável, Bartimeu, filho de Timeu, um mendigo cego, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus se deteve e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: ânimo, levanta-te, pois te chama. Ele tirou o manto, pôs-se de pé e se aproximou de Jesus. Jesus lhe dirigiu a palavra: que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu recobre a visão. Jesus lhe diz: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante recobrou a visão e o seguia pelo caminho.
Quando se aproximavam de Jerusalém por Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 discípulos encarregando-os: Ide à aldeia que está à nossa frente, e logo ao entrar encontrareis um burrinho amarrado, que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Direis que o Senhor precisa dele e que logo o devolverá. Foram e encontraram um burrinho amarrado junto a uma porta, por fora, contra o portão. Soltaram-no. Alguns dos que aí estavam lhe perguntaram: por que soltais o burrinho? Responderam conforme Jesus lhe havia recomendado, e eles permitiram. Levam o burrinho a Jesus, colocam sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos forravam com seus mantos o caminho, outros com ramos cortados no campo. Os que iam à frente e atrás gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino de nosso pai Davi que chega. Hosana ao Altíssimo. Entrou em Jerusalém e se dirigiu ao templo. Depois de inspecioná-lo internamente, visto que era tarde, voltou com os 12 para Betânia. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, sentiu fome. Ao ver de longe uma figueira frondosa, aproximou-se para ver se encontrava alguma coisa, mas encontrou somente folhas, pois não era a época de figos. Então lhe disse: jamais alguém coma teus frutos. Os discípulos o ouviam. Chegaram a Jerusalém e, entrando no templo, pôs-se a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não deixava ninguém transportar objetos pelo templo. E lhe explicou: está escrito, minha casa será casa de oração para todos os povos, mas vós a convertestes em covil de bandidos. Os sumos sacerdotes e letrados ouviram isso e procuravam como acabar com ele, mas o temiam porque todo o povo admirava seu ensinamento. Quando anoiteceu, ele saiu da cidade. De manhã, passando junto à figueira, observou que havia secado pela raiz. Pedro lembrou-se e lhe diz: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe respondeu: tende fé em Deus. Eu vos asseguro que se alguém, sem duvidar por dentro, mas crendo que se cumprirá o que diz, disser a este monte que saia daí e se atire ao mar, isto acontecerá. Portanto, eu vos digo que quando orardes, pedindo alguma coisa, crede que o recebestes, e acontecerá para vós. Quando orardes, perdoai o que tiverdes contra outros, e o Pai do céu perdoará vossas culpas. Voltaram a Jerusalém, e enquanto passeava pelo templo, aproximaram-se dele os sumos sacerdotes, os letrados e os senadores, e lhe dizem: com que autoridade fazes isso? Quem te deu tal autoridade para fazê-lo? Jesus respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me e vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João procedia de Deus ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se dissermos de Deus, nos dirá: por que não cremos nele? Vamos dizer dos homens. Tinham medo do povo, pois todos tinham João como profeta autêntico. Então responderam: não sabemos. E Jesus lhes diz: tampouco eu vos digo com que autoridade faço isso. Pôs-se a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, a rodeou com uma cerca, cavou um lagar e construiu uma torre. Arrendou-a para uns agricultores e partiu.
Na colheita enviou um servo aos agricultores para cobrar sua parte do fruto da vinha. Eles o agarraram, o espancaram e o despediram sem nada. Enviou-lhes um segundo servo. Feriram-no na cabeça e o injuriaram. Enviou um terceiro e o mataram. Enviou muitos outros. A uns espancaram, a outros mataram. Sobrava-lhe um, o seu filho querido, e o enviou por último, pensando que respeitariam seu filho. Mas os agricultores disseram entre si: é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então o mataram e o jogaram fora da vinha. Pois bem, que fará o dono da vinha? Virá, acabará com os agricultores e entregará a vinha a outros. Não lestes aquele texto da Escritura? A pedra que os arquitetos rejeitaram se tornou a pedra angular. É o Senhor quem o fez e nos parece um milagre? Tentaram prendê-lo, pois compreenderam que a parábola era sobre eles. Mas como temiam o povo, deixaram-no e se foram. A seguir, enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para apanhá-lo nas palavras. Aproximaram-se e lhe disseram: Mestre, consta-nos que é veraz e não fazes preferência, pois não és parcial. Pelo contrário, ensina sinceramente o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagamos ou não? Adivinhando sua hipocrisia, lhes diz: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que o veja. Levaram-no e pergunta-lhes: De quem são esta imagem e essa inscrição? Respondem-lhe: De César. E Jesus replicou: Então devolvei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram surpresos com sua resposta. Aproximaram-se alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe disseram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, quando alguém morrer sem filhos, seu irmão case com a viúva, para dar descendência ao irmão defunto. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem descendência. O segundo tomou a viúva e morreu sem descendência. A mesma coisa o terceiro. Nenhum dos 7 deixou descendência. Por último morreu a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será mulher? Pois os 7 casaram com ela. Jesus lhes respondeu: Estais enganados, pois não entendeis a Escritura nem o poder de Deus. Quando ressuscitarem da morte, homens e mulheres não casarão, mas serão no céu como anjos. E a propósito de que os mortos ressuscitarão, não lestes no livro de Moisés o episódio da sarça? Deus lhes diz: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos. Estais muito enganados. Um letrado que ouviu a discussão e apreciou o acerto da resposta, aproximou-se e lhe perguntou: Qual é o mandamento mais importante? Jesus respondeu: O mais importante é: Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as tuas forças. O segundo é: amarás o próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que estes. O letrado lhe respondeu: Muito bem, mestre, o que dizes é verdade. Ele é um só, e não há outro fora dele. Amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças é amar o próximo como a si mesmo. Vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que havia respondido com sensatez, Jesus lhe diz:
não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais se atreveu a fazer-lhe perguntas. Quando ensinava no templo, Jesus tomou a palavra e disse: Como dizem os letrados que o Messias é filho de Davi? Se o próprio Davi disse, inspirado pelo Espírito Santo, disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos estrado de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode ser filho dele? A numerosa multidão o escutava com prazer, e ele, instruindo-os, disse: Cuidado com os letrados, gostam de passear com largas túnicas, que os saúdem pelas ruas, dos primeiros assentos nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Com pretexto de longas orações, devoram as propriedades das viúvas, receberão sentença mais severa. Sentado diante do cofre do templo, observava como as pessoas punham moedinhas no cofre. Muitos ricos punham muito. Chegou uma viúva pobre e pôs 2 centavos. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Eu vos asseguro que essa pobre viúva pôs no cofre mais que todos os outros. Com efeito, todos puseram daquilo que lhe sobrava. Esta, em sua indigência, pôs tudo quanto tinha para viver. Quando saía do templo, um de seus discípulos lhe diz: Mestre, olha que pedras e que construções. Jesus lhe respondeu: Vês esses grandes edifícios? Pois desmoronarão, sem que fique pedra sobre pedra. Estava sentado no Monte das Oliveiras diante do templo. Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Quando acontecerá tudo isso? Qual é o sinal de que tudo está para acabar? Jesus começou a dizer-lhes: Cuidado, que ninguém vos engane. Muitos se apresentarão alegando o meu título e dizendo que sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes rumores de guerras e notícias de guerras, não vos alarmeis. Tudo isso deverá acontecer, mas ainda não é o fim, pois se levantará povo contra povo, reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares, haverá caristias. É o começo das dores de parto. Ficai de sobreaviso, eles vos entregarão aos tribunais, vos espancarão nas sinagogas, comparecereis diante dos magistrados e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles. Em todas as nações deverá ser anunciada antes a boa notícia. Quando vos conduzirem para entregar-vos, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Direis naquele momento aquilo que Deus vos inspirar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo. O irmão entregará seu irmão à morte, um pai a seu filho, filhos se levantarão contra pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que aguentar até o fim se salvará. Quando virdes o ídolo abominável erigido onde não se deve, o leitor que o entenda, então os que vivem na Judéia escapem para os montes. Aquele que estiver no terraço, não desça nem entre em casa para recolher alguma coisa. Aquele que se encontrar no campo, não volte para recolher o manto. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Rezai para que não aconteça no inverno. Naqueles dias haverá uma tribulação tão grande como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até hoje, nem haverá. Se o Senhor não abreviasse aquela etapa, ninguém se salvaria. Mas em atenção aos que escolheu, será abreviada. Então, se alguém vos disser que o Messias está aqui ou ali, não lhe deis atenção,
pois surgirão falsos messias e falsos profetas, que farão sinais e prodígios, a ponto de enganar, se fosse possível, os escolhidos. Quanto a vós, estai atentos, pois vos preveni. Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol escurecerá, a lua não irradiará seu esplendor, as trevas cairão do céu e os exércitos celestes tremerão. Nesse momento verão chegar o Filho do Homem numa nuvem, com grande poder e majestade. Então enviará os anjos e reunirá os escolhidos dos quatro ventos, de um extremo da terra ao outro extremo do céu. Aprendei o exemplo da figueira. Quando os ramos ficam tenros e as folhas brotam, sabeis que a primavera está próxima. Também vós, quando virdes acontecer isso, sabei que está próximo às portas. Eu vos asseguro que não passará esta geração antes que aconteça tudo isso. Céu e terra passarão, minhas palavras não passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém os conhece, nem os anjos no céu, nem o Filho, só o Pai os conhece. Atenção! Ficai despertos, porque não conheceis o dia nem a hora. É como o homem que, ao ausentar-se de sua casa, a confiou a seus servos, repartindo as tarefas, e encarregou o porteiro de vigiar. Assim, pois, vigiai, porque não sabeis quando vai chegar o dono da casa, ao anoitecer ou à meia-noite, ou ao canto do galo, ou de manhã, para que ao chegar de repente não vos surpreenda adormecidos. O que vos digo, eu o digo a todos, vigiai. Faltavam 2 dias para a Páscoa e os ázimos. Os sumos sacerdotes e os letrados procuravam apoderar-se dele com algum estratagema e matá-lo, mas diziam que não devia ser durante as festas, para que o povo não se amotinasse. Estando ele em Betânia, convidado em casa de Simão o leproso, chegou uma mulher com um frasco de perfume de nardo puro muito caro. Quebrou o frasco e o derramou na cabeça dele. Alguns comentavam indignados: para que esse desperdício de perfume? O perfume poderia ser vendido por 300 denários para dá-los aos pobres. E a repreendiam, mas Jesus disse: deixai-a, por que a aborreceis? Ela fez uma boa obra para comigo. Pobres sempre tereis entre vós e podereis socorrê-los quando quiserdes. A mim nem sempre tereis. Ela fez o que podia, antecipou-se para ungir meu corpo para a sepultura. Eu vos asseguro que em qualquer lugar do mundo onde for proclamada a boa notícia, será mencionado também o que ela fez. Judas Iscariote, um dos 12, dirigiu-se aos sumos sacerdotes para entregá-lo. Ao ouvir isso, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele começou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava a vítima pascal, os discípulos lhe dizem: onde queres que vamos preparar para ti a ceia da Páscoa? Ele enviou 2 discípulos, encarregando-os: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem carregando um cântaro de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que vai comer a ceia da Páscoa com seus discípulos? Ele vos mostrará um salão no piso superior, preparado com divãs. Preparai-a para nós nesse lugar. Os discípulos saíram dirigindo-se à cidade, encontraram o que lhes havia dito e prepararam a ceia da Páscoa. Ao entardecer, chegou com os 12. Puseram-se à mesa e, enquanto comiam, Jesus disse: eu vos asseguro que um de vós vai me entregar, um que come comigo.
Consternados, começaram a perguntar-lhe um por um: Sou eu? Respondeu: Um dos 12, que molha o pão comigo na travessa. Este homem se vai, como está escrito sobre ele, mas ai daquele por quem este homem será entregue. Seria melhor esse homem não ter nascido. Enquanto ceavam, tomou um pão, pronunciou a bênção, o partiu e o deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomando a taça, pronunciou a ação de graças, deu-a e todos beberam dela. Diz-lhes: Este é o meu sangue da aliança, que se derrama por todos. Eu vos asseguro que não voltarei a beber do produto da videira, até o dia em que o beber de novo no reino de Deus. Cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus lhes diz: Todos tropeçareis, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas quando ressuscitar, irei diante de vós para Galiléia. Pedro lhe respondeu: Ainda que todos tropecem, eu não. Jesus lhe diz: Eu te asseguro que hoje mesmo, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, me terás negado 3. Ele insistia: Ainda que deva morrer contigo, não te negarei. O mesmo dizia os outros. Chegando ao lugar chamado Getsêmani, ele diz a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto faço a oração. Toma consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir tristeza e angústia. Ele lhes diz: Sinto uma tristeza mortal, ficai aqui vigiando. Adiantou-se um pouco, prostrou-se por terra e orava para que, se possível, se afastasse dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, tu podes tudo, afasta de mim essa taça, mas não se faça a minha vontade, sim a tua. Voltou, encontrou-os adormecido e diz a Pedro: Simão, dormes? Não foste capaz de vigiar 1 hora? Vigiai e orai para não sucumbirdes na prova. O espírito é decidido, a carne é fraca. Voltou outra vez e orou repetindo as mesmas palavras. Ao voltar, encontrou-os outra vez adormecidos, porque tinham os olhos pesados e não souberam o que responder. Voltou pela 3ª vez e lhes diz: Ainda adormecidos e descansando, basta, chegou a hora. Vede, este homem será entregue em poder dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aproxima-se o traidor. Ainda estava falando quando se apresenta Judas, um dos 12, com ele um grupo armado de espadas e paus, enviados pelos sumos sacerdotes, pelos letrados e pelos senadores. O traidor lhe havia dado uma senha: aquele que o beijar é ele. Prendei-o, conduzi-o com cautela. A seguir aproximou-se, disse-lhe: Mestre, e lhe deu um beijo. Os outros o agarraram e o prenderam. Um dos presentes desembainhou a espada e, de um golpe, cortou uma orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus se dirigiu a eles: Saístes armados de espadas e paus para capturar-me, como se fosse um bandido. Diariamente eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas vai cumprir-se a Escritura. Todos o abandonaram e fugiram. Seguia também um jovem, vestido apenas com lençol. Agarraram-no, mas ele, soltando o lençol, nu escapou deles. Conduziram Jesus à casa do sumo sacerdote e se reuniram todos os sumos sacerdotes com os senadores e os letrados. Pedro foi seguindo à distância até entrar no palácio do sumo sacerdote. Ficou sentado com os criados, esquentando-se ao fogo.
O sumo sacerdote e todo o conselho procuravam um testemunho contra Jesus, que permitisse condená-lo à morte, e não o encontravam, pois embora muitos testemunhassem falso contra ele, seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falso contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo construído por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito com mãos humanas. Mas tampouco nesse ponto o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote se pôs em pé no centro e perguntou a Jesus: nada responde aos que estes alegam contra ti? Ele continuava calado, sem responder nada. De novo o sumo sacerdote lhe perguntou: tu és o Messias, o Filho do Bendito? Jesus respondeu: eu o sou. Vereis o Filho do Homem sentado à direita da majestade e chegando entre nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as vestes, diz: que necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? Todos sentenciaram que era réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a tapar-lhe os olhos e dar-lhe bofetadas, dizendo: adivinha. Também os criados lhe davam bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio, quando uma criada do sumo sacerdote, vendo Pedro, que se aquecia, ficou olhando para ele e lhe disse: tu também estavas com o Nazareno, com Jesus. Ele o negou: não sei nem entendo o que dizes. Saiu para o saguão e o galo cantou. A criada ouviu e começou outra vez a dizer aos presentes: este é um deles. De novo o negou. Pouco tempo depois, também os presentes diziam a Pedro: realmente és um deles, pois és galileu. Então começaram a proferir maldições e a jurar que não conhecia o homem de quem falavam. No mesmo instante cantou o galo pela 2ª vez. Pedro recordou o que lhe havia dito Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, me terás negado 3, e começou a chorar. Logo ao amanhecer, todo o conselho, sumos sacerdotes, senadores e letrados, puseram-se a deliberar. Amarraram Jesus, o conduziram e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu: é o que dizes. Os sumos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo: não respondes nada? Vê de quantas coisas te acusam. Mas Jesus não lhes respondeu, com grande admiração de Pilatos. Pela festa costumava deixar-lhes livre um preso, aquele que pedissem. Um tal de Barrabás estava preso com os amotinados, que numa revolta haviam cometido um homicídio. A multidão subiu e começou a pedir-lhe o costumeiro. Pilatos lhe respondeu: quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que os sumos sacerdotes o haviam entregue por inveja. Mas os sumos sacerdotes incitaram o povo para que, ao contrário, pedissem a liberdade de Barrabás. Pilatos perguntou outra vez: o que faço com aquele que chamais rei dos judeus? Gritaram: crucifica-o. Mas Pilatos disse: mas o que ele fez de mal? Eles gritaram mais forte: crucifica-o. Pilatos, decidido a satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e quanto a Jesus, o entregou para que o açoitassem e o crucificassem. Os soldados o levaram para dentro do palácio no pretório e convocaram toda a companhia. Vestiram-no de púrpura, trançaram uma coroa de espinhos e a colocaram, e começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe com o caniço na cabeça, cuspiam-lhe
e, dobrando o joelho, lhe prestavam homenagem. Terminada a zombaria, tiraram-lhe a púrpura, vestiram-no com suas vestes e o levaram para crucificar. Passava por aí, voltando do campo, certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, e o forçaram a carregar a cruz. Conduziram-no ao Gólgota, que significa lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho com mirra, mas ele não o tomou. Crucificaram-no e repartiram sua roupa, tirando sorte sobre o que tocaria a cada um. Eram 9 horas quando o crucificaram. A causa da condenação na inscrição dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 bandidos, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam insultavam, balançando a cabeça e dizendo: aquele que derruba o templo e o reconstrói em 3 dias, que se salve, descendo da cruz. Por sua vez, os sumos sacerdotes, zombando, comentavam com os letrados: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, desça da cruz, para que o vejamos e creiamos. Os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Ao meio-dia toda a região escureceu até a metade da tarde. No meio da tarde, Jesus gritou com voz potente: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Significa: Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ao ouvir isso, comentavam: vê, ele chama Elias. Alguém empapou uma esponja em vinagre, prendeu-a num caniço e lhe ofereceu de beber, dizendo: quietos, vejamos se Elias vem para libertá-lo. Mas Jesus, lançando um grito, expirou. O véu do templo se rasgou em 2 de cima a baixo. O centurião que estava em frente, ao ver como expirou, disse: realmente este homem era filho de Deus. Estavam aí olhando à distância algumas mulheres, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e o de José, e Salomé, as quais, quando ele estava na Galileia, o tinham seguido e servindo, e muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Já anoitecia, e como era o dia da preparação, véspera de sábado, José de Arimateia, conselheiro, respeitado, que esperava o reinado de Deus, teve a ousadia de apresentar-se a Pilatos para pedir-lhe o corpo de Jesus. Pilatos estranhou que já houvesse morrido. Chamou o centurião e lhe perguntou se já havia morrido. Informado pelo centurião, concedeu o corpo a José. Este comprou um lençol, desceu-o da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro escavado na rocha. Depois fez rodar uma pedra na boca do sepulcro. Maria Madalena e Maria de José observavam onde o colocava. Quando passou o sábado, Maria Madalena, Maria de Tiago e Salomé compraram perfumes para ir ungí-lo. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao raiar o sol, chegaram ao sepulcro. Diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da boca do sepulcro? Ergueram os olhos e observaram que a pedra estava rolada. Era muito grande. Entraram no sepulcro, viram um jovem vestido com um traje branco, sentado à direita, e ficaram espantadas. Disse-lhes: não vos espanteis. Procurais Jesus Nazareno, o crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o haviam posto. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que irá à frente deles para a Galileia. Lá o verão, como lhes havia dito. Saíram fugindo do sepulcro, tremendo e fora de si, e por puro medo nada disseram a ninguém.
No primeiro dia da semana, pela manhã, Jesus ressuscitou e apareceu a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ela foi contá-lo aos seus que estavam chorando e de luto. Eles, ao ouvir que estava vivo e que havia aparecido, não lhe deram crédito. Depois apareceu disfarçado a 2 deles que iam passeando pelo campo. Eles foram contá-lo aos outros que tampouco creram nele. Por último apareceu aos 11, quando estavam à mesa. Repreendeu sua incredulidade e obstinação por não terem crido nos que o haviam visto ressuscitado da morte. E lhes disse: Ide por todo o mundo proclamando a boa notícia a toda a humanidade. Quem crer e for batizado se salvará, quem não crer se condenará. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas novas, pegarão serpentes. Se beberem algum veneno, não lhes causará dano. Porão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. O Senhor Jesus, depois de falar com eles, foi levado ao céu e sentou à direita de Deus. Eles saíram para pregar por todos os lugares, e o Senhor cooperava e confirmava a mensagem com sinais que o acompanhavam.